Olá pessoal, bom dia, boas-vindas a mais um episódio do podcast do Dados Críticos. Para fazer o nosso Clube do Livro, hoje a gente vai fazer um Clube do Livro Pocket aqui. A gente vai falar rápido sobre o livro Cafés e Lendas. Porque antes de eu apresentar a galera, eu vou dar uma explicada aqui. A gente gravou esse episódio inteiro, né, normalmente, mas ocorreu um problema na gravação e algumas partes foram perdidas. Então a gente vai falar de um modo geral, rápido aqui, sobre nossas impressões sobre o livro. E depois eu vou tentar recuperar alguns pedaços aí daquilo que der para recuperar do episódio gravado. Então vocês vão ficar com o episódio um pouco picotado, mas vocês vão ter um episódio sobre Cafés e Lendas, que acho que é um livro que vale a pena. Então, para começar aqui, vou apresentar nossos integrantes do Clube do Livro hoje, começando com ele, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre esse livro aí que eu chamo de livro de conforto. É um livro para você ler quando você tiver ressaca literária ou você dar uma variada, que é um livro que eu acho que vai agradar, não 100%, mas 98% das pessoas. Isso aí. Temos ela também, que já fez tiquinhos, Carol Canelas. Claro. Não coloque uma receita no livro e espere que eu não faça. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, eu fiz e eles ficam deliciosos, ponto. Como o próprio livro diz, ele é uma fantasia, um romance de alta fantasia e baixa periculosidade. E é bem isso que o Felipe falou, é um livro conforto, ele é, sabe, quentinho no coração, tem os seus momentos de altos e baixos na história, né? Ela não é 100% linear, mas é aquela história que é pra, sabe, pra você botar num potinho e preservar ela com carinho, com aquele café quentinho do lado. Que é, assim, ó, fofa demais. Vale muito a pena. Demais. Temos aqui conosco também Jessie. Bom dia, Jessie. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Olha, eu não fiz os tiquinhos, mas um dia desses eu fui na feira e tinha uns cinnamon rolls lá e eu falei, cara, eu vou ter que experimentar, porque é uma das receitas do livro, eu precisei comprar um negócio para experimentar. Esse livro é maravilhoso, né? Como a gente falou lá no episódio gravado, é uma xícara de café quente em uma manhã de inverno, porque é muito, muito reconfortante ler esse livro. Maravilhoso. A gente vai fazer uma versão bem pocket mesmo, bem rápido, então a gente vai pular direto aqui para as considerações e falar algumas coisas, mas vale aí o alerta que provavelmente tem spoilers aqui, caso você se importe com isso. Então, caso você não queira spoilers aí, você pode voltar e escutar esse episódio aqui depois. Basicamente a história conta aí a história da Vivi, né? É Vivi, galera? Vivi. Isso, olha aí. Sim. Isso, lembrando o nome. Olha, ele lembrou o nome. Tem uma meio orc, cara, ela era uma aventureira e ela parte para uma cidade para abrir uma cafeteria, que café é uma coisa nova, e ela quer abrir a cafeteria, e o livro conta a história dela abrindo essa cafeteria e fazendo amigos, né, mas tem magia envolvida, tem política envolvida, e é muito interessante esse processo como um todo, né. O autor, ele era desenvolvedor de jogos, depois ele foi narrador de livros de fantasia, e ele decidiu escrever como uma parte do NaNoWriMo, que é aquele mês de escrita, né, que tem nos Estados Unidos, geralmente. Então, ele é um autor recente, né. E eu queria passar, então, para as opiniões gerais de vocês, né? Vocês já deram um pouco aí de opinião, queria falar assim, vocês podem misturar tudo, tá, galera? Falar de personagem, falar de plot, o que vocês quiserem, assim, pra gente já só fazer um geralzão sobre o livro aí. Vou começar pela ordem inversa que eu fui aqui. Pode ser você, Jess? Ai, meu Deus, pode. Não gosto de ser a primeira, não, mas pode. Cara, eu acho que esse livro... Eu já falei aqui, né, que ele é maravilhoso, a leitura dele é reconfortante. Eu gostei muito de como os personagens são desenvolvidos, porque eles quebram muitos paradigmas no livro. O que você geralmente espera de determinados personagens, você não tem, eles mesmos meio que fogem, né, do padrão que é imposto a eles. E isso é muito legal. E apesar de ser uma fantasia de baixa periculosidade, né, você tem uns momentos de tensão, porque você espera, você fica ali, ai meu Deus, quando é que tudo vai dar errado? Na verdade dá errado algumas vezes, né? Então, tipo assim, não é aquela coisa, tipo, mamão com açúcar, sem nada demais acontecendo. E eu acho que ele equilibra muito bem os momentos tensos com os momentos mais agradáveis e a espera, né, pelo o que vem depois. É um livro que me encantou muito e que, como o Felipe falou, ele desbloqueou a barreira que eu tava de leitura, assim, total, né? Até porque eu li ele
8 horas, né? Mas é isso, super recomendado aqui esse livro. É isso aí. Você, Carol, o que você achou do livro aí, de modo geral? Ai, é difícil até resumir, né? Eu falei no nosso outro encontro, né, como ele tinha tocado em questões muito pessoais para mim, ver toda a trajetória dela, essa coisa da criação do negócio, dela começar observando cada desafio, vivendo um dia de cada vez, né? O que eu preciso fazer amanhã para ser melhor? O que a gente pode fazer para atender mais esse público e como a dedicação dela atrai as outras pessoas que são necessárias, que acabam sendo necessárias para o desenvolvimento e que cada um dá o seu toquezinho para criar o negócio dela. É uma história muito sobre... Não é só uma história sobre café e sobre negócios, né? É uma história principalmente sobre amizade, sobre apoio, sobre estar lá quando a pessoa precisa, porque, como a Jess falou, lá na história realmente acontece alguma coisa. Você fica esperando quando vai dar errado, e dá errado de um jeito colossal que você sente a dor da personagem quando isso acontece. Mesmo sendo um livro curtinho, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem, mesmo com as partes finais, assim, que tem entrevista, essas coisas, ele tem 330 páginas, e nesse tempo você consegue conhecer os personagens, se importar com eles, com a história deles, você quer ver o sucesso dela, e é um abraço. É um abraço. Lembrar que, por mais que a gente queira resolver as nossas coisas sozinhas, nenhum ser humano é uma ilha, né? A gente está sempre cercado de pessoas e essas pessoas estão ali para apoiar a gente. E é bom lembrar isso. Eu acho que é um livro confortável por isso, porque ele fala muito sobre essa importância da amizade também. E foi o primeiro livro que me deu vontade de comer. É isso. Você tá ali lendo e fica assim, meu Deus, tô sentindo o cheiro do cinnamon roll aqui na minha cabeça. Eu tava terminando o livro, eu comecei a ler ele, fiz quase igual a Jessie, né? Tipo, eu peguei o livro e fui lendo igual a louca, eu terminei quase em um dia. Ficou faltando só um pouquinho e eu fiquei assim, será que eu seguro? E eu vou amanhã para um café para ler lá? Me deu vontade de terminar de ler sentindo o cheirinho, sabe? Fazendo parte daquilo. Muito gostoso. É literalmente um livro muito gostoso. Super recomendado. É isso aí. E você, Felipe? Pô, concordo 100% com meus companheiros aí. Eu diria que ele, na atual fase que a gente está vendo aí de produção de conteúdo, ele vai na contramão, né? A gente está vendo muitas coisas, assistindo muita coisa na velocidade 2x, estava vendo até um documentário sobre estilos, né, de anime novos aí que estão nessa pegada meio que TikTok. E esse livro ele vem na contramão, né? Ele é um livro um pouco mais, não diria lento, mas ele tem seu micro-organismo, né? É uma história na taverna, etc., de uma personagem que não... está no momento ali de aposentadoria, vamos dizer assim, né? Largar na vida dela. Então, é um momento meio que de reflexão. Esse livro, apesar de ser fantasia, ele traz muito essa parte de reflexão de momento da vida. Então, tipo assim, é um livro que você dá uma parada, até uma repensada, né? Ver aquilo que importa de fato para você, quem são as pessoas que de fato importam para ti. E é isso. Trazendo para o RPG, né, que é o nosso cenário aqui, né, que todo mundo joga, o canal de RPG, ele faz uma reflexão também importante que eu tenho feito esses dias, sobre a relação de fato de jogar RPG, né? Às vezes eu vinha na linha muito do técnico, de sistema, de ler como mestrar melhor, de ler como jogar melhor. Alguns lêem até para combar personagem melhor. E eu tenho pegado a questão de, independente do sistema, para mim, que tem ficado a relação entre os personagens, entre os jogadores, sabe? Então, esse livro, ele desenvolve muito isso, né? Aquele momento que a gente já conversou alguns podcasts atrás aí, momentos de fogueira, que a gente chama, tem outros momentos de reflexão. Então, eu acho que esse livro é totalmente sobre isso, sabe? Eu acho que isso que faz crescer a relação entre os personagens. Então, se você quiser desenvolver melhor personagem, está pensando nisso, jogar RPG, esse livro talvez seja uma opção legal para você se inspirar aí. Então, eu recomendo demais, seja você jogador de RPG ou não, ou queira um livro só para você dar uma pensada na vida, uma filosofada aí. É isso, cara. Eu também concordo com todo mundo, é um livro muito aconchegante, né? É um livro que... Cara, eu como bom mineiro sou um fã de café, né? E quando ela descreve a sensação que ela teve bebendo café, é um momento de felicidade, né? Então, boa demais ver isso na fantasia. As receitas, os personagens, né? Mesmo personagens que não falam, como
o ratoide lá, eu esqueci o nome dele, mas é muito. Tico? Isso, Tico, isso mesmo. A gente começa a torcer pra ele, né? Pô, que legal, ele tem sei lá, uma cozinha maior agora, sabe? Que Nossa, legal esse tipo de coisa. eu chorei, cara, eu chorei. É um rato, o rato andando pela cozinha feliz e ele diz é perfeito. E eu chorei. É muito legal, cara. Não, esse livro, ele pega estereótipos, né? Ele tira as pessoas, igual a Jess falou, né? Tira as pessoas desse estereótipo. Você tem o bardo lá. Você tem uma coisa muito bonita aqui, a relação das duas, né? Da Vivi e da Sucubus lá, né? Esqueci o nome dela. A gente já... Tandri. Isso. Da relação da Vivi e da Andy lá, Sucubus, é muito bonita, né? O cuidado. Mas é isso, né? Algo que se desenvolve naturalmente, né? Tipo, as pessoas têm caixinhas em que os outros tentam colocar elas e o livro vai te mostrando que, pô, as pessoas podem ser diferentes, e eu acho que eu relacionei isso muito com o próprio autor, né? Então ele começou a escrever tarde, né? Ele já era desenvolvedor de jogos, depois ele foi para outra profissão e agora ele tá mudando, então eu pensei, pô, realmente essa mensagem, sabe? As pessoas podem ser aquilo que elas quiserem, sabe? E tá tudo bem, sabe? Dá pra ser assim. Então é isso, galera. Sim. Queria agradecer vocês pela gravação Pocket aqui para recuperar esse episódio. Você que tá nos ouvindo ficará com pedaços cortados aí do que deu para recuperar do outro, tá? Então vocês coisas talvez meio desconexas, mas são opiniões gerais baseadas nisso que a gente já falou aqui. Então é isso, galera. Obrigado aí e tchau. Tchau. Esse livro, né, eu vou falar a data de publicação dele, mas já entra aqui nas nossas curiosidades. Que ele foi publicado, vejam só, no dia 22 de fevereiro de 2022. A gente tá gravando no dia 23 de fevereiro. Nossa! Então, fazem aí 3 anos, né, que esse livro foi publicado lá nos Estados Unidos. E aqui, no Brasil, ele foi pela Intrínseca, então, em março de 2024. Então tem um ano que ele tá aqui em português. E o autor também tem, galera, ele tem um conto também, né, depois que passa o livro e tal, mas ele já lançou publicou um novo livro, que é a prequela, né, acontece antes, que é o Bookshops and Bone Dust, desse aqui, né, e vai contar histórias aí provavelmente de bibliotecas, né, e outras coisas interessantes. Então, já quero. Tipo isso. Algumas curiosidades aí que são interessantes da gente saber também é que esse livro ele virou um fenômeno, né? Principalmente devido ao TikTok. Então, tem o tal do TikTok, né? Pessoa do TikTok que ficou falando de livros e tal. Às vezes tem umas indicações horríveis. Eu fui vítima de algumas, mas felizmente algumas são maravilhosas, né? Como essa daqui. Colinho. É tenso, viu? Mas, assim, se tornou um fenômeno, principalmente por conta desse gênero, né? Que muitos estão chamando de cozy fantasy, né? Que é a fantasia aconchegante. Que é um subgênero de histórias que são reconfortantes, que falam de... Sabe aquele quentinho ao redor da fogueira? Algo que a gente busca muito também no RPG, muitas vezes, que é aquele espaço de reflexão, contemplativo, sabe? Eu acho que é interessante também ter isso na fantasia. Porque quando a gente gosta, eu pelo menos penso assim, por que isso faz sentido, né? Quando a gente gosta de um mundo de fantasia, igual, sei lá, O Nome do Vento, a gente gosta lá da universidade, eu queria saber mais daquilo. O autor faz um trabalho tão bom em nos colocar dentro daquele mundo, que eu queria saber mais sobre o dia a dia, como é que era aquele lugar. Sempre tenso e sentindo falta desse aconchego, dessa coisa que é confortável de um café, de você ir com a sua família, ou de você estar sozinho, trabalhando ou estudando, enfim. E ele quis trazer isso, né? No meio do monte de histórias de fantasia que eram sobre intrigas e guerras e grandes aventuras épicas, ele queria trazer o confortável para aquele momento que a gente estava precisando disso, desse abraço, sabe? É que nem o Felipe falou quando ele terminou de ler o livro, sei lá, quanto tempo atrás você leu esse livro, Felipe?
que você falou que o livro era um abraço. E eu fiquei com isso. Por aí, eu imagino. E aí você disse que o livro era um abraço e eu fiquei com isso. E ele é, de fato, um abraço. Deu para sentir isso, né? Que era essa a intenção que ele queria passar, porque foi de um momento que era tenso, em que as coisas estavam difíceis e a gente não sabia como ia ser. E ele escreveu essa história que é literalmente um abraço. É maravilhoso. Muita vontade de ir lá e passar um cafezinho e tomar, sabe? Porque, eu não sei se vocês tiveram isso, mas, pô, velho, na hora que ela fala a descrição dos tiquinhos, a descrição do Cinnamon Rolls que o ratinho lá faz, né? Cara, são maravilhosos, cara. E a personalidade de cada um. Sabe? O autor conseguiu dar uma personalidade incrível pra cada um dos personagens com muito pouco, sabe? O cara lá que é o pedreiro, né? Que fica o tempo inteiro. Tem a outra lá, como é que ela chama? Tandri. A Tandri. Todos eles têm a sua riqueza, né? É a Lani, a velha que mora na frente, como é que é o nome do menino, gente? Eu anotei aqui. Hamilton, que é um estudante da academia que vai para lá para poder estudar. Tipo, todo mundo. Eu anotei. Pendley. Tipo, todo mundo tem ali a sua função, tem a sua personalidade, e aquilo ajuda a construir a história, ajuda a fazer com que você se importe com aquilo. E eu não consigo dizer. Talvez o meu favorito seja o Tico. Não me pergunte por quê, eu não consigo explicar. Eu sei que ali perto do final da história, quando depois de toda a desgraça eles conseguem reerguer tudo e ele entra na cozinha nova com mais forno, com mais espaço, e ele anda de um lado para o outro emocionado, eu me emocionei como um rato. Eu fechei o livro e fiquei assim, cara, Ricardo veio ver o que eu tava lá emocionada no quarto. Ele olhou pra mim, os olhos cheios de lágrimas. O que eu vi? Eu falei, eu tô emocionada com o rato, porque ele tá feliz com a cozinha dele. Agora ele não vai sentir mais calor. Sim, e ele olha tudo, e os fornos e tudo, e ele fala, ele quase não fala nada, né? E ele fala, é perfeito. E pronto, era eu chorando. Com o rato. Sabe? E depois eu entendi por que isso me impactou tanto. Mas eu explico depois. Beleza. Eu acho que o Tico é o meu personagem favorito. Não tem nenhum assim que eu não goste. Até o Fenus, ele tem as suas características que são importantes para a história. A Madrigal também me lembrou muito a... Como é que era o nome dela? A Vorchenza, do As Mentiras de Locke Lamora. Uhum. A Madrigal me lembrou muito, muito ela, aquela coisa da senhorinha que tá articulando tudo pela cidade. Bom demais. E você, Jess? Eu me senti um pouco assim também, como a Carol. Tipo, eles... Acho que da mesma forma que o livro te abraça, parece que os personagens te abraçam junto, assim. Você vai conhecendo os personagens e vai pegando pontos específicos de cada um, ou pontos gerais de cada um, e você vai, sei lá, tipo, querendo que aquela trama, né, que tá sendo costurada ali, dê certo pra todo mundo, assim. Eu acho que você vai começando a torcer pra todo mundo, sabe, tipo, e aí eu gostei, eu acho que, tipo assim, né, pra não dizer assim: eu gostei de todos, cada um com sua peculiaridade", porque cada um tem uma coisinha que eu gostei nele, eu gosto, eu tento fugir, né, do meu estereótipo, mas é isso, eu gosto da Tandri. Inclusive eu sabia que a Carol ia gostar do Tico.
A gente tem preferências nesse grupo, gente. A gente tem. É verdade, né? A gente sempre gosta de personagens parecidos, né? Vou te falar qual que é o meu. Não sei se vocês vão se assustar ou não, mas teve um personagem que apareceu muito pouco, que eu gostei muito, que é aquele mago doidão que fica jogando xadrez lá sozinho, sabe o nome? E o tempo, pensando na passagem do tempo, ele passa, se eu não me engano, tipo assim, 1 mês e pouco, porque ela chega e aí tem todo aquele momento, aquele funcionário da milícia lá, da Madrigal, falando, no final do mês. E aí chega o final do mês, aí a gente descobre que a Madrigal fica, na verdade, eu gostei muito desse plot, assim, sabe? A Madrigal parecia um conflito que ia ser resolvido com violência e acaba não sendo resolvido com violência, né? Sim. De outra forma, e aí ela faz meio que um suborno. Eu te dou, então, os pãezinhos lá que o Tico faz, né? Uhum. E você não destrói meu negócio, então... Não, no final, eu acho que foi isso, essa quebra de expectativa que foi maneira, né? Porque você fica esperando que vai virar realmente uma puta treta, que isso vai atrapalhar os negócios dela. E do nada, a velha, não, eu sei que você tem a tal da pedra, não me importa. É uma lenda, não sei se isso funciona ou não quero, mas você tem que me pagar. Olha, eu não tô querendo pagar desse jeito, não. Não tem problema, vamos fazer um acordo. É legal. E aí ele não explica na hora qual é o acordo, e depois é só o cara aparecendo lá pra buscar uns pãezinhos, é bom demais. É muito bom. Assim, uma coisa que eu gostei muito foi o fato de que é uma busca de resolução através da não violência, né? Que é algo que cada vez tem também em alguns RPGs, que é trazer outras possibilidades de resolução das coisas, que eu acho que expande muito as possibilidades, sabe? Se você tem ali um encontro que só pode ser resolvido através da violência, você tá colocando quase um trilho, né? Tem que ser resolvido assim. Por que será que tem que ser, né? Tentar de outra forma. Sim. Então é interessante. E aí depois a gente vê que o verdadeiro vilão era um antigo personagem do grupo dela, né? Que é aquele elfo lá, que é movido pela inveja, né? De achar que teve a perna... foi passada a perna. E você vê que o cara realmente não tem escrúpulos. Ele podia ter matado pessoas ali, colocando fogo na taverna. Sim. Na cafeteria. E mesmo assim não tá nem aí. Ele se vê como o fodão. Apesar disso, a gente vê que, felizmente, ela tinha bons amigos também no grupo antigo, né? Os gnomos lá. Nossa. Fazem parte lá, a amiga dela lá, que oferece as adagas pra ela. Né? A Galina. E até o momento, a espada pendurada na parede, acho que serve como um lembrete pra própria Vivi, sabe? De que ela pode voltar a ser violenta, sabe? Então ela não quer ir desse lado. Ela quer fugir disso. Acho que ela quer fugir um pouco do estereótipo que colocam ela. Isso é muito interessante, porque eu acho que isso conversa muito também com o plot, o sub-enredo que tem aí, né? Que é um romance entre ela e a Tandri, né? Que vai se desenvolvendo bem slow burn, bem aos pouquinhos durante o livro, né? Aquela tensão romântica entre elas duas ali. Sim. Quando a coisa dá merda e elas perdem tudo, a Vivi perceber que ela não perdeu tudo de verdade. Ela ainda tem mais importante, que são as pessoas. E, cara, a relação de cuidado que a Tandri ela desenvolve ali, eu achei muito bonito o jeito que foi colocado. Cara. Sim. Nossa, muito bonito. Principalmente considerando a história dela, né? Que ela diz que mais de uma vez as coisas não deram certo para ela e ela fugiu porque viu que estava dando errado. E aí a Vivi fica com medo de que ela faça o mesmo, mas ela diz o que era mais importante não foi queimado. E sabe, isso mexeu comigo de um jeito muito absurdo, porque tocou numa coisa que eu senti no ano passado, quando aconteceram as enchentes aqui,
que a gente vê a vida inteira das pessoas ser destruída, ser levada pela água. No caso, ele viu a vida ser levada pelo fogo. E eu não tinha percebido até aquele ponto o quanto eu estava me importando com ela e com a história, sabe? Até ela perder absolutamente tudo e só conseguir salvar, sei lá, o cofre e a cafeteira e as pessoas que eram importantes para ela. O que ela passou ali, aquele arco dela, conectou muito com isso que aconteceu no ano passado, de ver também como as pessoas podem... Isso é uma coisa muito sensível. Como as pessoas podem se ajudar e se doar para o outro. Porque foi isso, né? Ela não tinha mais nada, o dinheiro dela praticamente tinha acabado, mas ela tinha os amigos, ela tinha os clientes, ela tinha as pessoas que estavam ali com ela esse tempo todo. Então, a Madrigal, que era rica, tinha doado alguma coisa, ou o Pendry, que a família trabalhava com pedra, também conseguiu doar alguma coisa. As pessoas foram para lá para ajudar. E eu só consegui imaginar isso. Me lembrar das pessoas que receberam a gente quando a gente foi pro Porto Seco aqui, no período da enchente. Porque eram pessoas que estavam seguras nas suas casas e que decidiram doar o tempo delas para poder ajudar as outras. E o livro, ele tocou muito nesse ponto para mim. Eu acho que por isso foi tão emotivo. No fim das contas, estava chorando com o rato com a sua cozinha, né? Mas é porque é isso, é ver que depois dela ter perdido absolutamente tudo, como a gente viu muitas pessoas perderem absolutamente tudo aqui, ver como, com a ajuda dos outros, as pessoas conseguiram se reerguer, como ela se reergueu e trazer de volta para a vida o negócio dela. Quando o Cal traz a placa que ele recuperou, e aí ele colocou a espada, que derreteu, porque ela largou a espada lá, né? Não era mais importante para ela. Eu posso trazer, então, aqui uma citação ali do final do livro, que fala exatamente disso que você falou, Pedro. Diga, vai aí. Quando a Vivi conhece o café, né? Ela estava numa missão ali na tal da cidade de Azimuth, que é a cidade dos gnomos. Elas tinham terminado algum trabalho, ela e a amiga dela, Galina, e ela sentiu o cheiro e entrou para ver. Aí diz assim: não havia lugar ali para acomodá-la, mas a orc não se importou com isso. Fechou os olhos, levou a xícara aos lábios e tomou um gole hesitante. O calor a preencheu como sangue vindo do coração. Ah, disse sem fôlego. Em sua mente, Vivi visualizou aquele horizonte distante e indistinto. Uma paisagem começou a entrar em foco, e ela lamentou não ter trazido o caderno. Havia páginas em branco a serem preenchidas. É exatamente isso, sabe? A transformação. Bom demais. Vocês falando aí, eu pensando exatamente isso. Eu tava conversando sobre esse livro, né? Eu terminei e eu precisava muito falar sobre esse livro com alguém. Então eu tava conversando sobre esse livro e aí eu pensando justamente como os personagens do livro, não todos, claro, mas os principais ali, eles quebram estereótipos. Você tem a orc que não quer mais o destino da maioria dos orcs, que é o destino de milícia, de violência, né, tipo, dos trabalhos que ela fazia. E aí ela tem essa mudança por conta própria, né, de abrir um café. E aí ela vai procurar alguém para ajudar na reforma e ela encontra o Cal. E a descrição ali, quando ela encontra ele, ela fala: ah, você parece ser uma pessoa que faz as coisas mesmo quando todo mundo espera que você não faça. Sim.
Porque ele tá ali, tipo, é um hobby, né? Tipo, é um pequenino, né? Enfim, descarregando o barco dele sozinho e fazendo tudo sozinho e enquanto tem vários homens em volta, tipo, muito maiores do que ele, e ele tá lá super concentrado no trabalho dele, porque é aquilo que ele quer fazer, é aquilo que ele gosta de fazer, e ele não se importa, tipo assim, dos olhares que dão pra ele, nem nada disso. Então, tipo assim, você tem uma lista, né, enorme de pessoas que você bate o olho e você julga, né, tipo, você bate o olho e você pensa uma coisa, e aí você vai Sim. conhecer o profundo dessas pessoas e você fala: "Caraca", sabe, tipo, as camadas eram muito mais Total. internas. Eu achei maravilhoso isso mesmo, assim. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.